para pedir que Ele venha. Vamos pedir que Ele venha. Então venha, então venha, então vem. Então vem. Meu coração é o teu. Diga! Glória. Então venha. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículos 9 e 10. Caiu. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba desceu sobre ele. Diga graças a Deus. Sempre que nós descobrimos uma verdade no reino de Deus, nós precisamos organizar a nossa mente, organizar o nosso coração, para que essa verdade do reino de Deus que nós aprendemos, nós possamos experimentar em todos os seus benefícios. Nós estamos cheios de verdades do reino de Deus que muita gente tem tanto sobre o reino de Deus, mas desfruta muito pouco disso. E existe um desafio, porque quando nós temos acesso a uma chave, quando nós temos acesso a um nível de revelação e entendimento no reino de Deus, nós precisamos ajustar a nossa mente para vivermos, para experimentarmos, para desfrutarmos de todo esse benefício. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que alinhar a sua mente com isso. Você precisa trazer a sua mente que há poder no nome de Jesus para te deixar completamente livre. Porque não importa o quanto a palavra diga, se você não crer nisso, se você não acreditar nisso, se você não alinhar a sua mente, se você não organizar os seus sentimentos, se você não acalmar o seu coração, se você não ajustar isso ao benefício do reino de Deus, você vai permanecer preso, você vai permanecer escravo, você vai permanecer com medo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 16, ele diz, será que vocês não sabem disso? Vocês são templos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita aí em vocês. E sabe o que isso significa? Eu gosto dessa expressão, quando Paulo trabalha sobre isso. A epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, diz que Deus tem ciúmes de nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Você está entendendo? O que significa isso? Presta atenção, eu vou falar de novo. Paulo está dizendo, será que vocês não sabem disso? É uma coisa que vocês já precisam saber. Vocês são templos. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Aí a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, dizia, ele tem ciúmes de você por causa disso. Significa que o que ele colocou dentro de mim e dentro de você é tão precioso, é tão valioso, é tão especial, é tão incrível, que não há força demoníaca, não há ação do inferno que ouse permanecer entre a sua relação com ele. Eu vou falar de novo. Se o que ele colocou em você
essa manifestação sobrenatural dele mesmo, é o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não há força demoníaca ou influência ou ação do inferno que ouse permanecer ou se manter entre você e a sua relação com Deus. Agora, se por algum momento, mesmo você conhecendo tantas chaves e tantas revelações no reino de Deus, por que ainda assim os céus parecem fechados para você? Por que ainda assim parece que existe algo que está se mantendo entre você e Ele? Por que existe a sensação de alguma resistência, barreira ou impedimento? Preste atenção. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 6, ele nos dá um modelo, ele nos chama a atenção, e o quadro que ele nos apresenta é uma resposta a todo o nosso estado como enquanto pecador, a respeito do novo nascimento. Então ele está dizendo o seguinte, que o quadro que ele desenha é: semelhante a Cristo na sua morte, nós também, quando somos batizados nas águas, semelhante à morte dele, nós somos sepultados. É como a exemplo dele, morremos e ressuscitamos. Então o velho homem, ele morre para o nascimento de um novo homem. O corpo do pecado permanece, porém, mesmo sendo a carne fraca, o espírito é forte. E no versículo de número 11 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, ele faz um destaque dizendo: eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu preciso que vocês tragam à memória. Ele usa uma expressão, ele diz assim: eu quero que vocês considerem algo. Eu preciso que vocês alinhem a mente de vocês, que vocês organizem os sentimentos de vocês, que vocês considerem isso, que uma vez em Cristo vocês estão absolutamente mortos para o pecado. É isso que ele está dizendo. Se você não conseguir se organizar e o seu coração, o seu sentimento, a sua mente, você será alvo do medo e da acusação constantemente. Então, o que é que o Senhor está falando com a gente? Paulo nos chama a atenção dizendo que Cristo é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Cristo vem, vai às águas do Jordão, desce as águas, sai das águas e é imediatamente cheio do Espírito Santo. A doutrina de Paulo, começando aqui a princípio, ou tomando como base Romanos 6, está dizendo o seguinte: aquilo que ele viveu e aquilo que ele foi, não é só uma cena ou um drama ou um episódio de algum espetáculo em que você se torna apenas espectador. Não. Toda a vida de Cristo é um convite. Toda a vida de Cristo é um convite a que eu e você, nascendo nele, no corpo dele, sigamos os seus passos e vivamos da mesma forma. É isso. Semana passada eu disse algo aqui que assustou algumas pessoas, mas vou falar de novo, você vai continuar assustado. Não importa o que lhe disseram a respeito de Deus, se você não puder encontrar isso na pessoa do Filho, rejeite. Acabou. E não tem mais conversa. Não importa o que te disseram a respeito de Deus, se você olhar para Jesus e não encontrar isso em Jesus, inventar essa história. Contar essa história. Não fica tranquilo que Deus tem uma espada na mão e a qualquer momento Ele vai cortar a sua cabeça, porque você não passa de um imundo pecador. Se Jesus não fizer isso, se Ele não fez isso, se Ele não é isso, esqueça. Ele é aquele que vai escrever na praia e vai dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que a família judaica radical determina? Hoje eles não reproduzem na íntegra, mas o filho herdeiro que decidisse sair de casa tinha o direito de ser morto pelo pai, porque negou a herança. Hoje não matam ninguém,
mas excluem da herança e tira de casa. Você encontra isso em Jesus? E o filho pródigo, retornando das bolotas dos porcos, de comer migalhas, de passar e de sofrer, ele é restituído à posição de filho e herdeiro para sempre. Ok? Escute, qual que é o nosso desafio? A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a natureza do reino de Deus habitando em nós. O que é o reino de Deus? Como ele é construído? Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus se constrói assim: justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você está nessa nova natureza, com essa presença do Espírito Santo habitando em você, automaticamente você está inserido no reino de Deus. E tudo aquilo que te dá direito no instante em que você está inserido no reino de Deus, te dá também um direito de usar chaves para que aquilo que o reino de Deus automaticamente se torne a sua vida. Quando Jesus ensina a oração, na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui, exatamente aqui na terra, do jeito que ela é no céu. No versículo de número 11 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça, paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Buscai primeiro a sua justiça. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Então significa que se a sua vida é uma vida de tormento, você deixou de buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino de tormento. Significa que se a sua vida é uma vida de aflição, você deixou de buscar o reino de Deus como prioridade, porque o reino de Deus não é um reino de aflição. Se a sua vida está sendo uma vida de acusação e exclusão, é porque você deixou de buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um ambiente de exclusão, não é um ambiente de morte, é um ambiente de vida, é um ambiente de inclusão. A igreja pode não ser um lugar para todos, mas que ela é um lugar de todos. Oh meu Deus, você está entendendo? Nosso desafio é isso, é essa vivência no reino de Deus. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção. Nós precisamos imaginar o seguinte, porque o modelo foi nos dado, Paulo nos explica, ele nos orienta sobre isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 2. Qual foi o primeiro passo da nação dos hebreus? A saída do Egito. Como aconteceu a saída do Egito? De forma prática, sangue nos umbrais das portas. E então ali eles precisavam sair e passar. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Porém, não bastava a saída, a passagem. Não bastava só sair. Havia dois níveis de ambientes que eles precisavam conquistar para definitivamente fluir em toda a dimensão que Deus tinha para eles. Então, primeiro eles saem do Egito, passam pelas portas com sangue nos umbrais das portas. Então, converge, eles mudam a vida, eles fazem a opção de deixar o pecado. Mas logo à frente, eles passam por um ambiente, por uma massa de água, que Paulo, quando nos doutrina sobre isso, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, ele diz: semelhante a eles que passaram no batismo de Moisés. Ok? Passam pelas águas, só que lá do outro lado não estava completo a trajetória deles. Porque o que eles iriam viver além Jordão, para desfruto da terra prometida, exigia uma outra ambiência, um outro mergulho, uma outra passagem, uma outra experiência, que deveria acontecer em Josué 3:3, que é o batismo do Jordão. A diferença de um bloco compacto de água para um rio que corre é o exato modelo, a exata demonstração de Cristo. Sai, passa pelas águas, levanta-se da água, cheio do Espírito Santo. Por que algumas pessoas parecem que não conseguem fluir efetivamente, legitimamente no reino de Deus? Porque você está parado pela metade. Tem gente que até para passar pelo batismo passou religiosamente. Não significa praticamente quase nada para alguns. Porque logo depois de passar pelo batismo nas águas,
nós somos desafiados a sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que a presença deste Espírito em nós, que é a própria natureza do reino de Deus habitando em nós, nos dê graça e força e condições de romper sobre tudo aquilo que está quebrando a nossa vida, tudo aquilo que veio e se estabeleceu para quebrar, para moer, para destruir, para falir, para adoecer. Quando você rompe e esse Espírito é efetivo e está ativo e está presente, permanece em você, tudo aquilo que está tentando quebrar você, moer você, vai receber o impacto do reino de Deus que está em você. E você começa a romper em vitória. Isso precisa ser considerado. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Em Marcos capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que os céus se abriram. Dependendo da sua versão, ou da versão que você leu, diz que o céu se rasgou, o céu se abriu. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no versículo 1, há uma expressão que se tornou um cântico, e a gente até acabou de cantar. Há uma expressão que se tornou um cântico, e essa expressão se tornou a oração, ou tem sido a oração de muita gente. E que expressão é essa? Ora, pois, que se rasguem o céu, e que se abram, e que desçam até nós, e que tremam as montanhas e rompam com as cadeias, e se abram os abismos e as pedras reconheçam que existe um Deus que está habitando na terra. Nós temos dois momentos na Bíblia curiosos que isso acontece. Anterior a Marcos, em Mateus 27, 50 e 51, nós temos o momento em que Cristo morre e ele brada dizendo que estava consumado. O céu bradou, abriu-se o céu, rasgou-se o véu, rasgaram-se as pedras, tremeram-se a terra. E agora que aquilo que estava escondido passou a ser revelado. Porque não é o homem que está entrando, é Deus que está saindo. Não é o homem que está entrando, é Deus que está saindo. É Deus que está se mostrando. Antigamente você não entendia Deus direito. Era coluna de fogo, era fumaça, era tremor, era dragão, era espada, era maná, era pedra caminhando no deserto sozinho. Agora, anteriormente nos falou pelos pais e pelos profetas e pelos tipos, mas agora nos fala através do Filho, que é a expressa imagem da sua glória, e é tudo que a gente precisa saber. Então não é a gente que entra, é o Pai que sai e se revela. Ah, meu Deus! E essa revelação atrai o favor, porque agora a gente está dizendo: Deus, abra os céus e que os céus desçam aqui, que o reino desça aqui. Vou ter que explicar devagar. Peraí. Gente, uma experiência com Deus nunca pode ser insossa. Sabe o que é insossa? Sem gosto, sem sal, sem significado. É inadmissível você estar no espaço onde Deus está e você sair de lá: ai, que Deusinho legal. Você viu? Foi bom. Soprou um ventinho. Toda a experiência com Deus que você é capaz de explicar, segundo a sua mente, você reduz Deus ao seu nível. Toda a experiência com Deus será inexplicável. Cara, eu não sei te contar. Tremeu, moveu, soprou, mexeu. Eu perdi as forças. Eu não sabia onde eu estava. Eu não conseguia controlar a minha mente. As minhas mãos ficaram sem força. Os meus pés, eu caí, me prostrei. Eu não sei explicar. Toda a experiência com Deus que você é capaz de controlar, duvide dessa experiência. Olha as expressões bíblicas: rasga esse céu, treme essa terra, desce entre nós, move essas pedras, move tua glória. E olhando para ele caí como morto, e olhando para ele vi uma luz, e olhando para ele já não me sentia mais. Não pode ser uma experiência banal, não pode ser uma experiência comum. Gente, eu entro em desespero. Às vezes nós estamos na adoração e por favor, a formação do louvor está ficando cada dia mais especial. E aí a gente canta a mesma coisa, a gente libera a mesma palavra, a gente é tocado. E algumas pessoas parecem que ainda estão sentadas no McDonald's, esperando o number one chegar. Porque o large de Coke ela já está tomando na segunda. Já está faltando number one, porque já tomei 2 large de Coca-Cola.
É inadmissível. A diferença é o seguinte: Deus não vem em um coração que não o deseja, e Ele não virá em um lugar que Ele não é esperado. E não vem com essa história de que você tem. Não é porque é minha personalidade, é porque é minha natureza. Deus é Deus que muda a sua personalidade, muda a sua natureza, muda o seu jeito de responder, porque não dá para ser a mesma pessoa depois que Ele vem. A Bíblia diz que o amor dele vai tomando forma em nós, e a gente canta, porque é a manifestação desse Deus incrível, é a manifestação desse Deus extraordinário. Você acha que foi uma coisinha simples e está lá Jesus e de repente o céu se abre e é uma manifestação sobrenatural de Deus e uma pomba desce? Então você começa a ver um negócio sublime. Meus irmãos, o céu bradou, Deus falou: eis o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Essa manifestação, ela não é simples. Por que nós precisamos dessa graça do reino de Deus e da natureza do reino de Deus através do Espírito Santo? É somente com o enchimento do Espírito Santo que faz a nossa mente se acalmar e a gente possa experimentar o arrependimento genuíno. O Espírito Santo vem dar testemunho dizendo: está tudo bem. Nós estamos sendo convidados a reproduzir o que Jesus fez, a se tornar o que Ele foi, muito mais além do que expectação. Você sabe quais são as evidências de que o reino de Deus está em você? Sabe quais são as evidências que o reino de Deus está em você? Talvez para alguns aqui vai ser uma boa notícia. Quais são as evidências de que o reino de Deus está em você? É o nível de impossibilidade que tua vida é envolvida durante o dia. Vou falar de novo, Cleves está pagando o preço comigo aqui. Fica aí, Cleves. Ei, Eliana, vou orar por aquela unção que emagrece, sabe? Qual é a evidência, escute isso, de que o reino de Deus e a natureza dele está operando em você? É o nível de coisas impossíveis que você tem que enfrentar. Por quê, pastor? Porque se você terminar o seu dia e a história que você conta é que você foi capaz de resolver, é que as suas habilidades resolveram, é que a sua inteligência resolveu, de verdade, não foi um bom dia para você. Porque um bom dia, para quem tem um reino de Deus, é quando o impossível, o inexplicável, homem não podia fazer, pastor. O braço do homem não podia fazer, pastor. A força do homem não podia resolver, pastor. Só Deus para fazer um negócio desse, pastor. E Deus fez, pastor. Eu quero que você levante as mãos lá em cima. Eu estou profetizando sobre você. Esta manhã você sairá daqui com a ação do reino de Deus sobrenatural. E você vai começar a contar histórias sobrenaturais, porque é Deus quem vai fazer por você. Você acredita nesta palavra? Aplauda Jesus com alegria. A Deus seja a glória para sempre. E nós vamos concluir agora. Aleluia. Eu já vou terminar. É isso. Vamos terminar. É o suficiente. Preste atenção. Escute. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou. Ele foi ao batismo para a remissão dos pecados sem ter pecado, porque Ele foi ali por nós.
E aquilo é um modelo e um convite. Quando ele sai das águas, aquele animal extremamente arisco, que se assusta com qualquer coisa e se espanta com qualquer ato brusco, repousa sobre ele. A partir dali, toda a movimentação dele era por causa dele. Até o rigor da purificação do templo, até o confronto do ambiente dos cambistas no templo, mesmo com todo o vigor, era por causa dele, para manter a presença dele. Baixando arabocorobodoробosure baharaya cantorobodoros. Lebahato corobocomandorobos. Meu Deus, o que está acontecendo aqui agora? Aira bahachara candorobocoba derebahatorobos. Às vezes as pessoas não viam a Jesus. Quando pensavam que ele estava exposto, fraco e fragilizado, por causa do Espírito, ele se ausentava e ninguém podia mais vê-lo para orar a sós. E dizia: não sai daqui, não sai daqui. Prepare-se para você ser surpreendido esta semana. Prepare-se para você ser surpreendido essa semana. Você lutou com o seu braço, não lutou? Você tentou se auto-justificar, não foi? Ele é a tua justiça. É o braço dele quem vai pelejar por você. Você não vai terminar mais o dia dizendo consegui. Você vai terminar o dia dizendo ele fez. Ele fez de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o reino de Deus está em você, o reino de Deus está na sua casa, o reino de Deus está na sua família. Você acredita nesta palavra? Diga glória a Deus. E eu vou terminar. A Bíblia diz no Salmos 16, versículo de número 11, que na presença de Deus há abundância de alegria. E o versículo seguinte é o mais interessante: na sua destra há abundância de delícias. Você sabia que foi Deus quem criou a paz, o prazer, a satisfação, as delícias, a abundância? Deus não gosta desse seu jeito egoísta de continuar convivendo com a dor e com o caos. Eles te acompanham, mas não te definem. É apenas para você entender que o reino de Deus vai te fazer romper sobre isso. Pode ser que ainda essa semana você encontre alguém durante o dia e alguém olhe para você e diga assim: mas como que você está vivendo isso? Você não merece viver isso. E aí você vai encher a sua cara, o seu rosto com um sorriso e vai dizer: talvez seja por isso que chama graça. Talvez seja por isso que isso se chama graça. O que é alegria, pastor? Alegria é a paz em voz alta. E o que é a paz? É alegria em silêncio. Sabe o que você vai vencer hoje? Sabe quando você diz assim: eu perdi a minha paz? Pois você vai voltar lá a buscar essa paz hoje.
Quando é que a gente perde a paz? Quando você aceita trocar a paz pelo medo. Literalmente você tem que voltar no tempo. Em que momento foi que a paz foi tirada de você e o medo se estabeleceu? Ali naquele instante. Às vezes vai exigir de você arrependimento. Às vezes vai exigir que você chore e se envergonhe. Mas quando você voltar lá e encontrar ela, a lição te ensinou, você nunca mais vai perder ela. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fica de pé comigo essa manhã. Se você é batizado com o Espírito Santo, experimente falar em línguas estranhas agora. Coloque as duas mãos no coração. Coloque as duas mãos no coração, feche os teus olhos. A presença de Deus, ela pode ser sempre, escute, feche os teus olhos e ouça. A presença de Deus sempre poderá ser sentida através de todos os sentidos. Parece redundante, mas é isso mesmo. Você pode ser tocado e alcançado pela presença de Deus através de todos os sentidos do seu corpo. Tem gente que ouve Deus, tem gente que vê Deus, tem gente que sente a presença de Deus, tem gente que sente o gosto do favo do mel, tem gente que sente o toque da mão de Deus literalmente no seu corpo. Depende do que te define. Fecha os teus olhos. Em algum momento, lá atrás, você perdeu sua paz. Em algum momento lá atrás, você perdeu seu equilíbrio, você perdeu sua alegria. Em algum momento lá atrás, não sei se foi o que te disseram que te deixou assim. Não sei se você ficou surpreso com o que você viu e te decepcionou. Não sei se foi alguma coisa que fisicamente proporcionaram em você e te feriu. Eu não sei qual foi o nível da exclusão, da maldade, qual foi o nível da acusação, eu não sei qual foi o nível da dor, da exposição. Em algum momento lá atrás, o reino de Deus, que é a justiça, gozo, paz, alegria, deixou de fazer sentido para você. E então, você se tornou completamente aflito e triste. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Isto. O Espírito Santo está te fazendo lembrar. Até as palavras que disseram. Eu sei que é doloroso, mas você está vendo aquela cena de novo. A agressão, a violência das mãos, o amargo que você sentiu, a noite que você chorou, foi o dia que você perdeu a sua paz. Quando você se tornou acorrentado, você perdeu a liberdade, nem para fluir sozinho você consegue. Isto, em nome de Jesus, todas as pessoas que querem a paz de volta. Pastor, eu estou lá naquele dia, naquele instante, naquela hora. E agora? Se você conseguir sair do seu lugar, vem para o altar agora. Teu
Pensa em Deus, fecha os teus olhos agora. Isto. O reino de Deus e o amor de Deus, ele vai tomar forma em você. Não pare de orar.